Olá, eu sou o Ricardo Bellino. Eu sou um empreendedor serial há 3 décadas e meia, desenvolvendo projetos que a maioria das pessoas pensavam que eram absolutamente impossíveis. Hoje, o meu grande projeto de vida é ser um acelerador de pessoas. Ricardo Bellino, que é um sinônimo de sucesso. Um vendedor de ideias. Ricardo Bellino. Ele se tornou um dos empresários mais respeitados do mercado. De todas as lições que eu aprendi na minha escola da vida, a mais importante é que você tem que estar disposto a pagar o preço pelo sonho que você quer conquistar. Eu, lá no começo, vesti essa jaqueta para voar alto e levar os meus sonhos ao mais alto nível possível. No dia 8/8/88, eu inaugurei no Golden Rule do Copacabana Palace a primeira final nacional do concurso da maior agência de modelos, que anos após se transformaria na plataforma para lançar as maiores modelos do mundo, inclusive a Gisele Bündchen. E essa Masterclass não é para te ensinar a ser rico, não é para te ensinar a ter sucesso fácil. Ao contrário, é para te ensinar tudo o que você não tem que fazer para ter sucesso. Você vai aprender a fazer sopa de pedra. Porque muitas vezes alguém pode te dar uma oportunidade e essa oportunidade pode ter apenas 3 minutos. And in 3 minutes you convinced me to do something, and now we have a great project that took place and is taking place in Brazil. As pessoas não querem fazer negócio com o seu PowerPoint, meu amigo, nem com o seu business plan e nem com a sua planilha Excel, porque quem é bom sabe que isso tudo aí é blá blá blá. E eu ouvi toda a classe de sugestões para que eu não fizesse essa campanha. Se eu tivesse ouvido os especialistas, a campanha não teria vendido 14 milhões de camisetas no Brasil. Eu sou o Ricardo Bellino e você tem um encontro marcado comigo para um verdadeiro upgrade do seu mindset. Com 21 anos, sem dinheiro ou padrinho, ele trouxe a Elite Models para o Brasil. Ele negociou quando ninguém dava crédito. Ele fez do impossível uma oferta irresistível. Mentor, autor, ideal trade que vende ideia como espada. Agora, no palco do Wolf Day Brasil, recebam Ricardo Bellino. Aplausos! Meu amigo, meu irmão, Bellino, honra máxima ter você aqui no palco, meu amigo. Alegria enorme. Alegria demais ter você aqui. E olha, quero lembrar nossa conversa recente. Nós nos reconectamos depois de anos. Sim, né? sim, sim. E eu te disse que tem uma palavrinha mágica que vale mais do que muita teoria, né? E técnica de vendas, que se chama Gentileza. É isso aí. Você me disse que eu tive a gentileza de te Sim. responder. Nos reconectamos 5 anos depois e estamos aqui hoje para formar essa alcateia. Eu acho que é sobre isso a missão e o meu momento aqui de poder prestigiar vocês e a todos que estão aqui hoje para trazer essa mensagem, essa inspiração e um pouco dessa disruptura. Bora. Do jeito de pensar. Tamo junto. Obrigado. Palco é seu, meu amigo. Valeu. Boa tarde. Gente, é uma alegria enorme. Estou aqui nesse palco aqui pela 2ª vez e me lembrei, a primeira vez eu morando nos Estados Unidos, vim fazer a palestra de abertura antes do Jordan, em São Paulo. E isso marcou muito a minha trajetória. Mas eu, antes de começar a falar um pouco sobre essa minha jornada empreendedora e sobre sucesso e o que me fez chegar até aqui, eu queria só relembrar que hoje nós estamos no dia 24 de setembro, né? E todo mundo aqui está muito atento a tudo aquilo que tem a ver com as possibilidades e as estratégias de sucesso para ganhar dinheiro. Mas a gente devia lembrar que nós estamos no Setembro Amarelo, não sei se vocês sabiam disso. E eu decidi doar 1 minuto do meu tempo para chamar a atenção para um assunto gravíssimo. Eu não sei se vocês sabem que no Brasil tem 19 mil casos de suicídio por ano, dos 400 mil que acontecem no mundo. Que nós ostentamos o primeiro lugar nas estatísticas de ansiedade e depressão. E eu acho que isso merece, no mínimo, 1 minuto de silêncio. E de responsabilidade por que nós estamos fazendo, ou estamos sendo cúmplices no silêncio de não fazer nada. E aí,
Isso me trouxe essa inspiração de começar essa conversa, não falando de sucesso, não falando de como eu fiquei rico e famoso, mas falando de algo seríssimo que mora do nosso lado e que merece a nossa responsabilidade. E que merece a nossa responsabilidade com os outros e conosco, que podemos estar vivendo algum tipo de momento de dificuldade e que precisa de acolhimento, porque depois que você tira a sua vida não tem mais volta. Flecha lançada não volta mais. E isso me fez entender algo que para mim tem sido um mantra na minha vida, que a felicidade precede o sucesso. E não é por acaso que a maior escola de negócios do mundo, Harvard, tem o seu programa mais popular de mais de 100 anos, chamado Managing Happiness, gerenciando felicidade. Porque eles entenderam ao longo de mais de 80 anos, numa pesquisa que eles continuam desenvolvendo, que pessoas mais felizes produzem mais. Pessoas mais felizes trazem mais resultado. Pessoas mais felizes produzem mais dinheiro. Ou seja, aquela lógica de que dinheiro traz felicidade não é verdade. Está provado, chancelado, comprovado. Mas felicidade pode trazer muito sucesso. E eu adotei esse mantra na minha vida. Bom, a minha história começou há muitos anos. Eu era um jovem aventureiro e que decidiu realmente quebrar o paradigma do impossível quando eu resolvi fazer esse negócio com a Elite. Bom, hoje eu não tenho mais 19 anos. Eu acabei de fazer 60 anos. E quando você faz 60 anos, você tem licença poética para falar o que quiser. Não é isso? Inclusive, ontem fiquei encantado, porque estava no aeroporto e aí tinha um sistema lá que você pagava para fazer xixi, mas idoso não pagava. Eu achei o máximo aquilo, eu tirei até uma foto. Falei, agora eu posso fazer xixi sem pagar. Bom, eu escrevi muitos livros na minha trajetória, mas o meu editor me fez um grande desafio. Ele falou, Belino do céu, você está num momento da tua vida que eu preciso de você para chamar a atenção das pessoas para esse mimimi e essas fórmulas mágicas de que vão ficar rico rápido. Eu preciso de alguém que tenha autoridade e senso de humor para poder falar sobre isso com leveza. Muito bem, meu livro que vai ser lançado esse mês chama-se Cagando e Andando. Sabe por quê, gente? Não dá mais para cagar regra. Mas cagando e andando é um estilo de vida. É não se preocupar com a aprovação dos outros. É não se tornar refém de likes. Porque a vida não se limita a isso. A vida é feita de seres humanos que precisam se conectar, que precisam se relacionar, que precisam reconhecer que sim, pessoas felizes também ficam tristes, só não ficam lá muito tempo. É sobre isso. Nós somos seres impermanentes e essa impermanência, essas subidas e descidas fazem com que essa jornada seja muito mais interessante. Porque, obviamente, antes de dar certo, vai dar muitas vezes errado. E eu aprendi uma das grandes lições de vida sobre a sabedoria dos lobos, que não sei se vocês sabem, mas uma alcateia de lobos é considerada uma das organizações mais perfeitas de caça do reino animal. Mais perfeita, pode fazer o Google, vocês vão descobrir. Mas tem uma característica nos lobos e nas alcateias, nessas organizações, que me chamou a atenção, que é o seguinte: em 10 tentativas de abater uma presa, que essas matilhas utilizam para poder sobreviver, gente, eles erram 9 vezes antes de acertar, e não perdem o sentido de equipe, de organização, de liderança, de hierarquia. Vocês estão prontos para errar 9 vezes? Para acertar na 10ª ou está desistindo na primeira ou na segunda?
porque eu, na minha escola da vida, desisti de desistir faz muito tempo. E vou contar para vocês aqui, rapidamente, nesse tempo que eu tenho, um pouco sobre essa jornada e dizer para vocês que já tinha sido DJ, porque eu era um cara muito tímido e eu tinha um defeito que eu não quis curar e não quero curar, que é o de pensar grande. E aí na minha escola tinha a menina mais bonita da classe, que chama-se Andréia Veloso, rapaz. Eu faço a propaganda dessa mulher que vocês não têm ideia. Ela era a mais bonita da escola e eu fazia competição com um amigo meu para ver quem era o mais feio da escola. A gente era primeiro lugar e segundo, a gente ficava revezando lá. Bom, até que um dia eu resolvi que eu ia pedir a Andréia Veloso para dançar, porque na minha época você chamava a menina para dançar. Bom, obviamente, ouvi o maior não que eu podia imaginar na minha vida, foi o primeiro. Assim como a propaganda da Valizer, que não sei se vocês já viram, o primeiro sutiã você nunca esquece. Muito bem, eu também, o não da Andréia Veloso, nunca mais esqueci, só que ela não sabe que eu me tornei esse empreendedor destemido por causa do não que ela me deu, porque eu não gostei de ouvir não. E aí eu decidi dizer não para todos os não da minha vida. E não parei mais. Bom, virei DJ, e aí naquela época eu falei, bom, vou ser o melhor DJ da escola. Eu era mais ou menos uma espécie do Alok da escola. Aí eu entendi, querido, que esse negócio de belezura não tem importância nenhuma. Tu tem que ser foda. Com O. E aí muda a percepção das pessoas a seu respeito. Isso tem a ver com autoestima. Agora, o importante mesmo não é falar sobre a perspectiva do sucesso do final da linha de chegada. É da linha de largada. E eu, quando li essa revista aqui, bom, ler é assim um exagero, porque estava tudo escrito em francês, eu não falava uma palavra de francês, mas achei bonito, e desculpa o comentário um pouco assim machista, gostei da paisagem. E ali eu decidi que eu ia trazer a elite para o Brasil. Eu tinha 19 anos, quando eu li essa revista, na casa de um amigo, por acidente, e eu tinha 3 probleminhas naquele dia. Não tinha um puto de um tostão no bolso, não falava uma palavra de inglês, não conhecia ninguém na indústria da moda. Bom, pensei, se eu superar esses 3 problemas, tá fácil, virei sócio do John Casablancas. Bom, gente, então deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu paguei o preço. Eu me tornei carteiro de uma empresa de remessas de documentos. Eu fui courier da DHL para viajar de graça, porque eu não tinha dinheiro para ir para Nova York. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar a minha história, eu faço uma homenagem à minha memória de um jovem de 19 anos, chamado Ricardo. Não o Belino de sucesso, o Ricardo sonhador, que pagou o preço e foi carteiro. Então deixa eu dizer para vocês, eu vou pedir 15 segundos a vocês para eu colocar a minha jaqueta, porque o casaco, o paletó do Versace foi comprado pelo Belino e por tudo que o Belino fez, mas foi o Ricardo, sonhador, que não tinha limite para os seus sonhos, que fez que o Belino fosse o que ele é hoje. Então, vocês me permitam colocar minha jaqueta aqui, 15 segundos. Obviamente que isso não foi pela belezura, óbvio, foi pela jaqueta. Bom, gente, essa história foi a minha maior escola da vida. Eu não tinha nada a não ser uma paixão, um desejo de fazer aquilo dar certo. E eu tinha tudo contra mim, mas eu consegui superar. Eu não vou entrar no detalhe, porque só a história da elite já mereceria aqui muito tempo. Mas aquilo começou em 85, quando eu li essa matéria. Na época, meus amigos, que o cara que inventou a internet não tinha nascido. Não existia LinkedIn, Instagram,
Google, AI. Não, meu amor, existia uma coisa chamada curiosidade e atrevimento. E aqui, ó, nessa matéria tinha um pôster da agência de modelos, e lá tinha um logotipo, um endereço, um telefone e um telex. E eu tive que ampliar, não desse tamanho, mas 10 vezes mais para extrair o número do telex. Eu não tinha uma páginas amarelas de Nova York para levantar o telefone. E eu não dei desculpa para mim mesmo, eu dei um jeito de entrar em contato com o cara. 85. E essa jornada me durou 2 anos e meio, de viagens a Nova York, levando cartas, levando malotes e batendo na porta para ser recebido lá no final. Tinha tudo para dar errado, mas eu disse para mim mesmo, eu vou até dar certo. Tem gente que diz que é obstinado, eu sou obcecado. Não paro jamais quando eu tenho uma convicção e uma vontade de fazer a coisa acontecer. E no dia 8/8 de 88, no Golden Room do Copacabana Palace, eu inauguro a final nacional do concurso que lançou a Gisele Bündchen e todas as grandes modelos brasileiras. E a minha operação no Brasil, da qual eu era sócio com 51% do equity, aplicando a teoria do OPM, Other People's Money. Ou tu acha que eu tenho que fazer essa porra toda e ainda botar dinheiro? Não, alguém tem que botar o dinheiro. E aí, a minha operação ficou a maior operação do grupo no mundo. E eu tenho uma alegria gigantesca, não só do sucesso financeiro e da fama, porque eu construí uma relação de amizade, de cumplicidade com John Casablancas, esse homem aqui, que hoje não está mais aqui entre nós. Uma amizade de mais de 30 anos. Eu tive o privilégio de assistir com ele o filme Antes de Partir. Jack Nicklaus e Morgan Freeman, os dois lutando contra um câncer terminal, chamado em inglês The Bucket List. O que você gostaria de fazer antes de morrer? E uma das passagens, eles estavam em cima de uma das pirâmides do Egito e o mecânico afro-americano perguntou para o então amigo, o novo amigo que dividia o leito do hospital, se ele sabia que os anciões egípcios tinham que responder a 2 perguntas antes de subir ao reino dos céus. Primeira, você encontrou felicidade na sua vida, gente? Isso é uma pergunta simples, hein? Às vezes difícil de responder. Segunda pergunta, a sua vida, os seus exemplos, as suas atitudes promoveram felicidade na vida de outras pessoas? Gente, se não der para responder essas 2 perguntas hoje na tua vida, volta para casa, pega um papel em branco e começa a reescrever a sua biografia, que ainda dá tempo. E eu tive o privilégio, porque numa das cenas daquele filme, eles queriam ser enterrados as suas cinzas no topo do Everest. E eu tive o privilégio de ser convidado por esse homem em vida para cuidar do seu funeral. Isso é sociedade de espírito. Isso é pacto para a vida toda. Não é conversa fiada para ficar rico e famoso tirando foto dentro de avião que você nem tem, no carrão. Isso não é a vida real. Isso não é, de fato, sucesso. E isso me traz uma alegria enorme e uma lembrança maravilhosa. E por que tudo isso, né? Porque eu entendi que eu tinha um propósito maior. E eu estou nas ruas de Nova York, lá na Madison, e eu vejo essa campanha. Entrei, perguntei para a vendedora da loja do Ralph Lauren do que se tratava. Ela me disse, olha, Mr. Lauren está fazendo um movimento para homenagear a sua amiga, que era diretora da Vogue, que faleceu de câncer de mama, reuniu os maiores ícones da moda americana, criou essa camiseta para chamar a atenção, porque 7 em 10 mulheres na América podem desenvolver o câncer de mama. Eu parei, pensei e falei, bom, eu tenho uma mãe, uma esposa, na época uma filha e uma irmã. 4 em 7, você pode imaginar a estatística. Eu falei, não vou fazer nada. Não é comprar a camiseta bonitinha que está na moda. Comprei 2, fui para Blumenau, falei com o Fábio Hering e disse que eu ia fazer a campanha. Ele falou, querido, calma aí com o teu entusiasmo de Belino. Isso aí no Brasil, quantas camisetas venderam na América? Eu falei, querido, venderam 300 mil. Eu falei, querido, esquece, aqui vai vender 30 mil. Bom, se eu tivesse escutado o Fábio Hering, eu não teria vendido 14,
milhões de camisetas no Brasil e mudado a forma das mulheres pensar o que é a consciência de se autoexaminar, porque ao mulher se tocar a mama e encontrar um nódulo em estado prematuro, aumenta em 95% a chance de sobrevivência de uma mulher. Não sei, queridão. Se você vê isso e não faz nada, você é um loser. Você vai ser talvez o mais rico do cemitério, ou já ser o mais pobre mesmo, porque não tem riqueza de espírito. E é sobre isso, construir a vida feita de propósito. Bom, quis o destino que eu me encontrasse com essa criatura maravilhosa, que vocês devem adorar, alguns odeiam, outros amam. E foi um desafio que me foi imposto, porque eu tive uma oportunidade de participar de um projeto imobiliário que eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Mas eu falei, vamos embora, gostei da ideia. E essa ideia, que era de desenvolver um empreendimento imobiliário, me levou então a pedir ao meu amigo John Casablancas, porque quando me perguntaram hoje aqui, o que para mim é networking, palavra bonita. Meu amor, networking para mim é colecionar rolha, não garrafa. Celebrar com os amigos quando você ganha, e quando você perde, você aprende, faz um recibo para a escola da vida. E esse John Casablancas, meu querido parceiro e cúmplice, fez um fax, já tinha evoluído tecnologicamente para o fax. E aí, eu recebo uma ligação da secretária dele e um convite dele, que me veio no telefone durante quase 20 minutos e me convidou para uma reunião, que foi essa. E quando eu chego no escritório dele, encontro um homem de mau humor, com aquela cara dele maravilhosa, que me disse que estava num dia péssimo para ouvir negócios novos, muito menos no Brasil, e que ele então, para eu não perder a viagem, que foram 9 horas de São Paulo para Nova York, que eu teria apenas 3 minutos. Falei, tá de sacanagem. Bom, não estava de sacanagem. Eu é que tive que me dar conta que eu tinha 3 minutos e estava ótimo. Porque, gente, no xadrez, você só joga e ganha com as peças que existem. Você não inventa as peças. Muito bem. Quando ele me disse que eu tinha 3 minutos, eu falei, só tem uma coisa que eu posso fazer para quebrar esse estado mental. Fazer pergunta. Porque nós não temos a obrigação de saber tudo, a resposta certa para tudo. Mas temos que ter a coragem de fazer perguntas para as pessoas. Por que não? Bom, até porque não me pagou a viagem, não me convidou para almoçar, não me convidou para sentar, não me deu um cafezinho. Porra, tô nem aí, estou cagando e andando. Já faz tempo. E porque estava cagando e andando, eu perguntei para ele, você sabia que no Brasil a gente tem a segunda maior frota de jatos privados do mundo? Ele não entendeu nada, porque ele queria que eu fosse embora. Porque quando alguém te diz, you have 3 minutes, é para se livrar de vendedor de faca guinzo, de enciclopédia. O cara não quer comprar porra nenhuma de você em 3 minutos. Muito bem, e eu fiz várias perguntas. Ele não sabia que a gente tem a segunda maior frota de jatos privados, que a gente tem a maior em número de helipontos aqui no mundo, em São Paulo, que nós temos, que uma Ferrari em São Paulo custa 3,5 vezes a mais, 3,5 vezes a mais do que custa em Nova York. Que na época tinha 2 lojas da Tiffany em São Paulo, lá só tinha uma. Então eu fiz uma série de perguntas. Antes de terminar os 3 minutos, eu falei, querido, o Brasil tem uma indústria de luxo, de consumo compulsivo, e as marcas mais importantes já ocupam os seus lugares nas suas categorias. Na área imobiliária, não tem uma marca como a sua, que representa poder, exclusividade, aspiracional. E eu não vim aqui te pedir um tostão, porque obviamente não ia dar certo. Eu vim aqui pedir para você estar junto comigo. Ele abriu um sorriso, mandou os caras da sala embora, fiquei com ele 1 hora conversando. 24 horas depois eu assinei um term sheet com o Donald Trump e virei o primeiro sócio do Trump fora da América. E esse cartão, para mim, obrigado, esse cartãozinho de visita é o meu diploma da Dealmaker Academy. A academia dos Dealmakers, que eu vou contar para vocês daqui a 5 minutos. Quando ele me deu isso, ele falou, Belino, you are my Dealmaker. Eu falei, fuck, que porra é essa? Aí ele me explicou. E eu adorei, rapaz, esse negócio de ser Dealmaker. Porque o Dealmaker, ele é um arquiteto de negócios. Ele não é vendedor, corretor, que cobra uma comissão de 6%. Não, Dealmaker faz como eu faço. Equity, 51% da sociedade. E sai da sociedade.
Como eu saí da sociedade com ele, vendi por alguns bons milhões de dólares, com a ajuda do BTG Pactual, e fui morar na Ilha da Fantasia, em Key Biscayne, em Miami, 11 anos. E essa história se tornou um best-seller que nós lançamos juntos em mais de 14 países. Acreditem se quiser, o título do livro é You Have 3 Minutes, com a maior editora do mundo, chamada McGraw-Hill Professional. Bom, além de tudo isso, imagine que o tempo passa, mas a poupança Bamerino continua numa boa. Não é isso? Muito bem. Acreditem se quiser, essa história tem mais de 22 anos e ela não morre. E toda vez que ele faz mais uma bravata, lá vai o Belino, aparece o Belino lá, o sócio do Trump. Cadeira cativa, não teve nenhum outro que me substituiu nessa cadeira. Bom, o que acontece é que um jovem chamado Bruno Avelar, que eu nem sabia quem era, um dia me chama e falou: olha, querido, é o seguinte, o primeiro livro que eu li na minha vida, quando eu estava fudido com U, foi o seu. Mudou minha cabeça. Eu devo a você. Eu quero te honrar. E ele me convidou para ir a Orlando fazer uma palestra para um grupo como vocês aqui, mais de 3.000 pessoas. E do nada, esse homem me pega, faz uma homenagem para mim, para todas as pessoas, reconhecendo que eu havia inspirado ele sem conhecê-lo. E ele, que se tornou uma máquina de vendas e uma máquina de networking, chegou para mim e falou: posso leiloar o seu livro? A minha editora publicou uma versão nova do meu livro, que eu lancei na Academia de Letras no dia da posse do Trump, dia 20 de janeiro. Eles fizeram uma edição nova, que parece que foi ontem. E eu vou pedir aqui o meu amigo da mesa para passar um vídeo de 1 minuto, do resumo do leilão do livro, da história que aconteceu há 22 anos atrás. Por favor. 3 minutos com Donald Trump, as lições de como superar o impossível que aprendi com o presidente dos Estados Unidos. Belino fez 2 cópias, uma para o Donald Trump, que ele vai entregar em mãos, e uma pode ser sua. Quanto vale esse livro? A começar a brincadeira. 1.100, fica de pé. 1.500. 4.500 eu tenho aqui. 5.000, bate palma para ela, vem correndo. Alguém dá mais de 5? 10 mil? 10 mil dólares, bate palma para ele. Gente, vou dobrar a aposta aqui do Kepler e vou entregar uma mentoria minha para o desenvolvimento de um negócio que todo mundo vai dizer que é uma loucura, mas vai virar um grande sucesso comigo. 16 mil eu tenho aqui. Sabe por que muitas das vezes você não tem sucesso na vida e nos negócios? Porque muitas das vezes você quer ganhar sozinho. Então eu vou fazer uma negociação aqui. Fica todo mundo aqui. Mas eu vim com mais 25 mil dólares, 94 mil dólares. Quanto nós fizemos de venda aqui agora? 119.740 mil reais. Agora não é mais amigo, não é mais conhecido, agora eu chamo de sócio, porque nós temos um negócio junto de 1 ano, praticamente um pouco mais de R$500 mil. O maior departamento de uma empresa é vendas. Se você não destravar nas vendas, você não destrava na vida. Coitinho! Bate palma pra ele! Gente, eu volto de Orlando na véspera da posse com o livro no Guinness Book como o livro mais valioso de negócios da história. Isso se chama reputação. É poder ter uma vida pautada em valores inegociáveis. A minha vida não está na mesa de negociação. Os meus negócios estão. E tudo isso me fez viver um paradigma muito doido, porque eu estava lá em Key Biscayne e um dia eu acordei, olhei para o teto e falei: gente do céu, estou com um problema. Não tenho problema. Carrão, casão, dinheirão, famão, livrão, socião. Eu não era feliz. E aí eu pivotei a minha vida e criei uma escola, porque eu sou um analfabeto, não tenho diploma, e eu criei a Escola da Vida, programa de uma escola filosófica que me nutre, que me inspira todos os dias. E eu resolvi compartilhar isso. Quis o destino que eu encontrasse no Piemonte, na Itália, um vilarejo com 94 habitantes. Acredite se quiser, até prefeito foi eleito pela esmagadora maioria, 74 votos. Escrevi.
Como é que chama o vilarejo, gente? Comune de Belino. Tem nego que diz que sorte não existe. Eu não sei, eu tenho sorte pra caralho. Porque eu trabalho, eu acredito que as coisas podem dar certo. E dão certo. Bom, invadi Belino. Imagina, botei 65 pessoas, empreendedores brasileiros em Belino para passar uma semana comigo, para fazer o quê? Nada. Ócio criativo. Mudar a cabeça. Elevar o mindset para o mind 8, que eu gosto de dizer. Para ver o mundo diferente. Para entender como as relações entre as pessoas funcionam. E acontece que um dos meus pupilos, que trabalha na área de propriedade intelectual, me fez uma provocação de que eu devia registrar meu nome, que meu nome é meu maior ativo, porque ele traz o meu goodwill, o meu valor, da minha reputação de tantos anos. E aí, ele avalia minha marca pessoal, registrada, certificada por 78 milhões de reais. Falei, dá para fazer Pix com essa porra? Não. Porra, então não serve para quê? Bom, o resumo, gente, é que eu sou um bicho, de novo, obcecado. Ele me deu o certificado, me deu o laudo e pensou que parava ali a conversinha. Sabe o que eu fiz? Chamei meu advogado, meus contadores e integralizei no balanço patrimonial da minha empresa. Minha marca, meu registro, meu nome, 78 milhões e a Receita Federal e a Junta Comercial de São Paulo, no primeiro ato, talvez ensandecidos, deferiram e o meu balanço patrimonial foi aumentado em 78 milhões de reais. Falei, agora deve dar para fazer Pix. Não dava também. Porra, falei, mas não vai dar para fazer Pix nunca? Sabe aquele negócio da sorte? Bom, o que acontece é que naquela semana o Pelé, isso aqui é uma beleza, o Pelé anuncia o seu IPO humano, oferta pública das suas ações pessoais. Não pensei duas vezes, falei, Pelé e Belino, parceiro! E fiz o meu IPO humano e tive a minha hora precificada na Bolsa de Valores Humanos em $5 mil. Ô Augusto, vou te passar essa conta aqui, tá? Porra, de vir aqui fazer animação aqui, de graça. Muito bem. E assim, não só eu fiz um IPO humano, como criei um fundo de investimentos usando o meu tempo. $10 milhões, na qual eu aportei $5 milhões em tempo. 1000 horas, $5 milhões para investir em quem está buscando choque e não cheque. Cheque para tomar do meu é difícil, mas choque, se eu acreditar em você, nós vamos até o fim. E quero dizer para vocês que, como deal maker, eu tive algumas boas façanhas, e essa com meu amigo Flávio, que me chama num domingo chuvoso para me dizer que estavam oferecendo $1 bilhão pela WhatsApp, mas ele precisava de um deal maker. Eu falei, querido, calma, deal maker sim, mas precisamos de um banco de investimentos. E aí eu trouxe o André Esteves, do BTG, para fazer parte dessa alcateia de deal makers. O mais engraçado foi que no final da reunião, depois do cafezinho, eles falando de bilhões para lá, bilhão para cá, eu falei, galera, só para deixar claro, não pensem vocês que depois desses bilhões vocês vão me mandar a cestinha de Natal com um panetone, uma cidra cerezer para me vender, né, para me agradecer essa porra. Não, querido. O Esteves falou, de jeito nenhum, tu é o deal maker do BTG, e eu tive 15% do FII do BTG nessa operação, que para mim é uma alegria, porque consolidou nossa relação de amizade e pôde mostrar que deal maker é acesso, é a capacidade de unir pontas, não é corretor de negócio, é construtor de negócios. É uma diferença enorme. Semana passada, eu fui homenageado no Congresso Nacional no dia dos 123 anos do aniversário do Juscelino Kubitschek, presidente do Conselho da Cadeira Nacional de Deal Makers, uma nova profissão que se começa aqui no Brasil agora, que não existia. E nem na América também. Existe uma expressão que eu me apropriei e transformei no meu novo legado. E vou inaugurar essa escola no WTC, no World Trade Center, a maior plataforma de deal making do mundo, no dia 16 de outubro. E tudo isso que os meus amigos vêm me provocando, me convidando para tentar abrir a caixa preta, porque obviamente não são só negócios de 1 bilhão. Tem negócio de 1 milhão, ou de 500 mil, mas que tem potencial de escalar. E é esse o meu propósito de vida hoje, ajudar a construir pontes
Na verdade, uma amiga minha me disse que eu sou engenheiro, que eu construo ponte. Marta Medeiros, adoro aquela mulher. Rendeira, fantástica, empreendedora fodida. Aquilo ali é dealmaker mesmo, da moda. Espetacular. Então, galera, é o seguinte, como preâmbulo aqui, que eu vou terminar, deixa eu dizer, eu sou o velhinho, né, empreendedor. Eu não tenho esse negócio. Quando o cara fala assim pra mim, gatilho mental, puta que pariu, eu já levanto a mão, sou carioca, é assalto. O cara quer bater a tua carteira, querido. Essa porra de gatilho, como é que chama essa merda? Entra aí no QR Code. Que porra de QR Code? É o seguinte, abre aí o celular agora. Vai no meu perfil, Ricardo Bellino. Só isso, coisa até criança de 2 anos faz. Entra aí no meu perfil, me segue. Como eu vou ter que interromper agora, porque temos uma programação, acabei, o homem já está falando assim, corre, é mais 30 segundos, hein? Mais 30 segundos. Vai entrar de lá, tá bom, 30 segundos, aguenta aí, porra, mais 30 segundos. Você entra lá, me segue, clica lá, porque eu vou fazer uma masterclass grátis sobre os segredos de dealmaker no dia 1º de outubro. Está interessado? Tem culhão para ser dealmaker? Entra lá, não me enche o saco porque eu estou cagando e andando, não aguento gente chata. Gente, pelo amor de Deus, se faz um serviço, porque isso é para gente que está comprometida em fazer coisa, com valores. Entendeu a minha história? Então, para encerrar, para o cara não me jogar para fora, eu quero só encerrar primeiro agradecendo a turma, agradecendo vocês e dizer o seguinte, o Roberto Medina me convidou para fazer a palestra de encerramento do Rock in Rio. E eu falei, mas querido, eu já fui lá no Rock in Rio 85, aquilo ali não é minha cara, estava chovendo, lama pra cacete, tem até meus convites que eu não queria fazer aquilo. E eu falei, mas olha, tá bom, deixa eu pensar. E eu pensei, e vou deixar para vocês aqui uma mensagem para vocês levarem com vocês. Não interessa se vocês são bons cantores de chuveiro, se vocês são afinados, se vocês sabem tocar guitarra, baixo ou bateria, isso não me importa. O que importa é que essa minha passagem rápida aqui com vocês possa deixar um sentimento, uma inspiração, para que vocês acreditem de verdade, que na verdade, no palco da vida, não são as estrelas que estão aqui em cima falando de sucesso para vocês, são vocês que têm que se sentir protagonistas das suas vidas. E lá do alto do Rock in Rio, eu chamei as pessoas, aquelas milhares de pessoas, para que elas assumissem o compromisso de serem rockstars da sua vida. Por favor, levantem-se agora e aplaudam-se, porque vocês são de fato os verdadeiros dealmakers e protagonistas da sua vida. Muito obrigado. Augusto, vem pra cá. Aplausos, senhoras e senhores! Ricardo Bellino! O Augusto... Eu tenho que ir embora. Não, o Augusto, ele está em algum lugar aí, ninguém sabe. Rapaz, ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui. Mas não comigo, né? Como a dona do... Eu fico aqui. Não, vou embora. O cara me mandou. Eu sou bem mandado. Mais aplausos, senhoras e senhores, Ricardo Bellino! O que aconteceu? Hã? O paletó. Ela é muito ligada. O que seria de mim sem você? O paletó! Pelo amor de Deus, deixa o paletó. Sensacional.